Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à primeira palestra, né, do projeto social Minha Vida, Meu Controle. É uma iniciativa que tem por objetivo educar a comunidade, a população, de acordo com a psicoeducação, que é o que nós chamamos de educação de saúde mental, certo? Então, essa é a primeira palestra. Agradeço a presença de todos vocês aqui, né? Marcado para as 19 horas, estamos iniciando a tempo. Essa sessão ela vai ser aberta, então vocês podem perguntar qualquer coisa a qualquer momento. Nós vamos fazer num estilo de conversa, então nós vamos comentando e falando, vamos nos apresentar aqui já também. Então, aberto a perguntas, ok? Certo. Já que é aberto a perguntas, eu vou começar perguntando. Alguém sabe o que é psicoeducação? Quem não sabe o que é psicoeducação? Levanta a mão. Tem que levantar. Tá, mas vamos iniciar, antes da gente falar sobre esse assunto, vamos nos apresentar. Eu gostaria que o Pedro falasse um pouco dele, né? Um pouco da vivência dele, o que te levou para a psicologia. Fale com a gente nesse sentido. Olá, meu nome é Pedro Amorim. Eu sou estudante de psicologia, estou no último semestre, os dois, né? Eu comecei psicologia porque eu já fui paciente com uma depressão séria, né? Eu já tive problemas com suicídio, já tive transtorno de ansiedade também. E assim, fazendo tratamento com o psiquiatra, com a psicologia, a minha vida foi mudando. E para um garoto de 14 anos, né, 15 anos, ver a vida voltando a ter sentido, voltando a ter luz, cara, mudou minha vida. E eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero levar essa mesma luz para as pessoas, essa luz que eu tive. E eu comecei na faculdade com essa expectativa e estou concluindo aí, muito feliz com isso, de estar podendo fazer isso. Eu atendo como voluntário da clínica da Universidade de Guarulhos já tem 2 anos, então eu vou me formar aí já com uma certa experiência clínica, e é isso, eu gosto muito dessa área, acho que tem muito a contribuir, pode contribuir para a vida de muita gente, e é isso que a gente vai tentar trazer para vocês hoje. Certo. Eu vou tomar aqui a liberdade de complementar um pouquinho a fala dele, sobre ele, que assim, o Pedro, ele é um aluno, né, aquele tipo de aluno que a gente é o tira-tema, sabe? A gente está com uma dúvida, e aí a gente fica assim, poxa, mas será? E a gente chega e fala assim, vamos ver com o Pedro. Aí chega o Pedro, e aí? Aí ele fala, não, é assim, tá vendo? Falei. Então o Pedro é um aluno muito aplicado, ambos estamos finalizando aí, nós estamos no último semestre da graduação de psicologia. Não é fácil estudar esse tema, porque são muitas abordagens, né? Então, a psicologia, ela é muito ampla, ela está presente em tudo, né? Então, eu acho que a gente até já pode começar falando sobre isso, mas eu também estou no final da graduação. Para quem não me conhece, pode me chamar de Evan. Eu tenho 35 anos, com essa cara juvenil aqui, mas tenho já 35 anos de idade. Como que eu conheci a psicologia? Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo ensino. Então, ensinar sempre foi a minha paixão, né? Até coloquei aqui. Acho que coloca aqui embaixo. Deixa eu só descer aqui. Então, eu estava falando do ensino, como você conheceu, que você foi muito... a idade, 35 anos, a memória já não está... Deu plasticidade, tá tão boa, cara. Então, como que eu fui para a psicologia? Eu tinha que escolher uma área, né? Uma área que eu gostasse, que eu quisesse descobrir, para então
ensinar sobre o assunto, né? E aí, um certo dia, lendo um livro emprestado pelo meu amigo pastor Flávio, Augusto Cury, falando que nós sabemos mais sobre as estrelas do céu do que sobre a mente humana. Falei, pronto. Eu tenho uma vontade de descobrir infinita. Tenho um desejo por conhecimento assim exacerbado. Se essa área está dessa forma, é uma ciência nova, é isso que eu quero. E depois de decidir estudar psicologia, passaram-se 10 anos até eu conseguir entrar na graduação. E graças a Deus estamos concluindo, né? O Pedro tem aí uma experiência à parte como voluntário na clínica. Eu fiz alguns atendimentos voluntários também, mas o Pedro tem mais bagagem do que eu nesse sentido. Já atendeu quantos pacientes, mais ou menos? Uns 10. Uns 10 pacientes. Então, ele tem aí uma bagagem, um estágio nesse sentido. Então, vamos lá? Alguém tem alguma pergunta até aqui sobre nós? Podemos continuar? Psicoeducação, acho que essa é a dúvida. Você quer falar um pouco sobre psicoeducação? Qual é a importância de psicoeducação? Antes de entrar na psicoeducação em si, seria interessante a gente falar desse leque de possibilidades de estudo que a psicologia proporciona, né? As especialidades do conselho, porque todo mundo fala em psicologia e que as pessoas pensam, psicologia é consultório, transtorno mental, e não, né? Psicologia não é só isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Então, existe alguém aqui que não sabe o que é psicologia? Só para a gente... Eu vou conceituar, porque a gente está gravando, então eu acho que vai ficar interessante para quem não sabe o que é psicologia. A psicologia, ela é o estudo da mente humana e do comportamento, né? A gente tem um problema um pouco filosófico de pesquisa mesmo, que mente para alguns pesquisadores ele é um termo um pouco complicado. E a gente foca muito na cognição, nos processos mentais, a atenção, a inteligência, o sofrimento humano. Tudo que envolve o aspecto ser humano, né, é objeto de estudo da psicologia. A gente vai desde genética, biologia, química, física, até geografia, história, sociologia, a gente vai estudar cultura, enfim, todos esses aspectos eles vão entrar no estudo da mente humana, do comportamento humano. Na psicologia, existem diversas áreas, né? Como o Evanildo falou, não é dividido somente em psicologia clínica. Psicologia clínica é um dos ramos que existe na psicologia. A gente tem, quanto? 11 ou 12? 11 ou 12, não estou lembrando 100% agora. Vamos dividir em grandes áreas, né? Porque, por exemplo, a psicologia clínica e a neuropsicologia são áreas diferentes, mas elas estão ali mais ou menos no mesmo ramo. Então, existem algumas grandes áreas que são a psicologia clínica, que é o que comumente a gente vê, a pessoa estudando psicologia. A gente tem a psicologia organizacional, a gente tem a psicologia hospitalar, a psicologia jurídica, a gente tem enfim, esqueci. Por exemplo, a psicologia na área da educação. Então, tem um psicólogo na escola, o psicólogo vai ficar atendendo os alunos? Não, o psicólogo ele é como se fosse o profissional para cuidar da instituição. Então, ele cuida da instituição e bem menos se tiver algum aluno com algum problema, algum transtorno, alguma dificuldade, ele vai ser transferido para atendimento individual. Na área organizacional, por exemplo, a gente conhece questões de RH, etc., contratação, captação e etc. E a neuropsicologia, psicologia hospitalar, psicologia de avaliação, né? Então, juntos ali nessa questão de investigação, de reabilitação, de pessoas que passaram por traumas, lesão e etc. Então, tem tudo isso, né? Então, vamos pegar aqui 11 ou 12 áreas diferentes. Uma delas é a psicologia clínica, né? Aí, dentro desta entra o que nós chamamos de abordagens.
Ó, eu vou chamar a atenção de vocês para isso, porque é aqui que as pessoas mais me perguntam e é aqui que as pessoas mais têm dúvidas, né? Tipo assim, eu não sabia que na psicologia tem abordagem diferente. Tem aquela que você só fica ouvindo, deitado no divã e fala, fala, fala. E tem outra, eu não sabia que tinha outra. Então, as pessoas têm muito essa questão, né? De como assim abordagem? Né? Se eu perguntar aqui, eu acho que pouquíssima gente vai saber essa questão de abordagem, do que se trata. Então, tenta clarear para a gente essa questão da abordagem. Dentro da psicologia clínica, tem um leque de abordagens, é isso? Assim, não só na clínica também, né? Se a gente olhar até para a psicologia organizacional, a gente vê alguns psicólogos. Eu não sei nem se tem um próximo slide, se você colocou as abordagens. Não sei se. Aí. Existem psicólogos que trabalham com psicologia organizacional, por exemplo, com uma visão um pouco mais psicanalítica, comportamental. Na psicologia hospitalar, por exemplo, é muito comum um olhar mais humanista. Então, existem diversas formas de ver o mundo. O que é uma abordagem? Uma abordagem, ela é uma teoria que ela é construída com pressupostos filosóficos, pesquisas, e elas vão enxergar os fenômenos, as situações, as demandas que aparecem em cada contexto de uma forma. Né? A gente tem três principais grandes abordagens que se divergem na psicologia. A primeira delas são as terapias cognitivo-comportamentais, que é o que a gente trabalha, né? É uma visão de mundo que a gente adere, que a gente foca muito no comportamento. Né? Até o tema da palestra fala sobre controle. E controle é uma coisa que a psicologia comportamental tem muito interesse. A gente tem que entender tudo que controla o comportamento. Por que você faz coisas? Né? Vocês aí já devem ter se perguntado, por que eu estou fazendo isso? O que está mantendo? Vocês podem conhecer pessoas que têm problema de relacionamentos abusivos, problema com dependência química, e a pessoa tem um monte de problema. Os amigos se afastam, a família se afasta, começa a ter prejuízo financeiro, mas por que aquela pessoa continua fazendo isso? Isso é o objeto de estudo da psicologia comportamental. A gente vai olhar para os aspectos que influenciam o comportamento como um todo, baseado na análise do comportamento. Já os psicanalistas vão focar mais em aspectos inconscientes, a gente não vai entrar muito nesse aspecto, porque a gente pode falar besteira, então é a nossa área. E existem os humanistas. Os humanistas têm uma visão de ser humano no centro de tudo. Eles focam muito nas questões existenciais, né? Gosto muito dos humanistas, porque eles trazem todas essas abordagens têm contribuições fenomenais para o campo. E os humanistas têm uma visão muito mais empática do ser humano, muito mais de colocar no lugar do outro. Isso que a gente vê o pessoal dizendo de empatia, de compreender o outro, de aceitação, né, de acolhimento mesmo. Essa ideia que as pessoas têm da psicologia como um todo vem muito da terapia humanista, da visão humanista. Então, aqui a gente tem as terapias cognitivo-comportamentais, e elas são as terapias com maior estudo científico. Né? Não sei se vocês sabem, mas a psicologia é uma ciência. E as terapias cognitivo-comportamentais, elas têm mais pesquisa, no entanto, por conta de uma questão... Ela tem um compromisso científico maior. Por ser mais pesquisada também, né? A gente tem muitas terapias humanistas, elas não são tão pesquisadas, mas elas aparentam sim ter eficácia. Mas dentro da ciência a gente pressupõe que se algo a gente não consegue testar, não consegue randomizar, não consegue experimentar, a gente não diz que aquilo funciona. Porque você não sabe os riscos que aquilo pode ter, né, um medicamento. Você não pode tomar um medicamento aleatoriamente, ou ingerir esse medicamento aleatoriamente porque diz que faz bem, mas você não sabe os riscos daquilo. Tem muitos medicamentos que deixam de ser aprovados por diversas instituições, diversos órgãos, como a Anvisa, porque eles trazem mais malefícios do que benefícios. Então, existem várias terapias, né? Algumas terapias, tem até uma questão de será que terapia faz mal? E dependendo de alguns contextos, sim. Eu posso dar um exemplo para vocês. De algumas pesquisas que a gente tem de transtorno de estresse pós-traumático. Vocês sabem o que é?
O transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno que está associado a um trauma. Vocês já assistiram o filme de guerra, que o soldado volta da guerra e ele começa a dormir no chão, começa a ficar com a cabeça agitada, fica mais agressivo, ele fica desregulado emocionalmente. O que a gente sabe hoje? Que você falar do trauma, né? Aconteceu um evento lá no Rio Grande do Sul e muita gente se ofereceu para prestar atendimento psicológico. O que a gente sabe? Quando você fala sobre o trauma logo após ele acontecer, você tem um grande chance de desenvolver esse transtorno. Então você primeiro precisa elaborar essa questão, né? Elaborar aquela situação estressante para depois você começar a intervir com psicoterapia. Então assim, essa é uma evidência de que em alguns contextos pode sim fazer mal, por isso que a gente se ampara em ciência, não é a verdade absoluta, mas é o que a gente tem para enxergar e lidar com o sofrimento humano de uma forma mais séria. Então, quando a gente fala de atendimento clínico, né, tem psicólogo, paciente, 1 a 1, e esse tipo de atendimento, o Pedro falou aqui de algumas abordagens, tem várias, né, mas as 3 são chamadas de as 3 grandes forças da psicologia, que são as comportamentais, as psicodinâmicas e as humanistas. Hoje nós vamos focar e nós vamos trazer para vocês mais luz com relação às comportamentais. Por quê? O que a gente vê na TV, nos seriados, no cinema, são mais as psicodinâmicas. Essas são as mais divulgadas. Né? O senso comum tem mais acesso a essa, né? Então, normalmente, quando se pensa em tratamento psicológico, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é ficar falando e falando, e a pessoa ouvindo. Não que isso não tenha resultado, isso é uma abordagem diferente, é uma forma de trabalho diferente. Mas o nosso trabalho aqui hoje é apresentar para vocês um pouco das ideias, um pouco de como funciona essas questões das abordagens comportamentais. Então, na abordagem comportamental, o psicólogo fala. O psicólogo, ele te passa até dever de casa para você fazer. Tarefinha mesmo. Né? Então, é uma questão bem próxima nesse sentido de as duas pessoas estarem muito ativas, pelo menos de forma aparente, mais ativas no processo. E aí, dentre as comportamentais, a que mais se destaca, né, e é a que nós vamos falar sobre hoje, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, cognitivo-comportamental. Quando nós falamos isso, por que 2 nomes? Basicamente, o lado comportamental vai ter uma ênfase. O lado cognitivo vai ter uma outra ênfase. Tá? Ambas as perspectivas se unem para ter uma visão completa do ser, né, e do paciente. Então, fale um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental, como que ela funciona. Então, a terapia cognitivo, ela surgiu inicialmente separada, né? Ela veio, o criador da terapia cognitivo, Aaron Beck, ele era um psicanalista. E ele começou a tratar, a mãe dele tinha depressão, né? É importante falar isso, que era uma motivação dele. E ele começou a tratar pacientes com depressão, e ele percebeu que pacientes com depressão... Alguém conhece alguém com depressão aqui? Vocês conhecem? Já conviveu, já passou por isso. E o que o Aaron Beck percebeu? Que pessoas com depressão, elas têm um padrão de pensamento um pouco distorcido da realidade. Então, por exemplo, é muito comum pessoas com depressão pensarem: eu nunca vou dar certo na vida. Tá, e é uma pergunta que a gente faz, né? Uma intervenção cognitiva nesse aspecto. Que evidência você tem de que você nunca vai dar certo na vida? Nunca deu certo antes, mas será mesmo que... O que é dar certo, primeiramente, para esse paciente, né? Qual é a expectativa? O que significa dar certo para ele? Dar certo para ele é ter uma condição financeira boa, é o que a família diz, mas para ele, talvez dar certo seja conseguir ter bons relacionamentos, enfim. Isso a gente estuda com o paciente também, o que é importante para ele.
E a gente tenta elaborar essas questões. A pessoa generaliza e fala, ninguém vai gostar de mim, eu nunca vou ser amado. Isso são as crenças, né, cognitivas que a gente chama. E o Aaron Beck percebeu que essas pessoas com depressão têm um pensamento distorcido da realidade. E a terapia cognitiva inicialmente focava muito em intervir na forma que a gente interpreta as situações no mundo ao nosso redor. Posteriormente, ele juntou com a análise do comportamento e ele percebeu que tanto a parte cognitiva, de você questionar os seus pensamentos, flexibilizar os seus pensamentos, também tem muita força você alterar o padrão de comportamento de uma pessoa. Então, se vocês perceberem uma pessoa com depressão, é muito comum que ela fique mais retraída. Pessoa com depressão, né, no senso comum, a gente tem uma visão de a pessoa ficar na cama, não quer sair, se isola. E realmente, a pessoa com depressão, ela tem uma esquiva de situações, ela não quer se expor a novas situações. Só que o que acontece? Quanto mais você se esquiva dessas situações, você se isola do mundo, mais a sua depressão tende a piorar. Você perde a sua capacidade de encontrar o que a gente chama de reforçadores. Como é que você pode sentir prazer em algo se você não está experimentando isso, se você não está vivenciando isso? Então, a parte comportamental ela é fundamental. Tanto que uma das estratégias que a gente usa é a ativação comportamental. É a gente identificar para os pacientes coisas que são importantes para eles e gradativamente expondo, né? Eu tinha uma paciente que ela gosta muito de arte, mas nunca foi valorizada essa questão. Então a gente, gradativamente, sessão após sessão foi, vamos lá na loja, para a próxima sessão, a tarefa de casa, isso entrou uma questão ativa, ela me dizendo das questões dela, a tarefa de casa foi ir numa loja, comprar um quadro, comprar uma tinta, comprar um pincel. Hoje, aos poucos a gente foi, tipo, ela pintou um quadro em casa, não ficou do jeito que ela queria, mas já era um grande passo para quem não estava fazendo nada. E com o tempo, hoje ela faz um curso de arte, ela tem se identificado mais. Com o tempo, há uma redução de sintomas, juntamente com essa questão cognitiva que a gente vai questionando, vai flexibilizando, vai tentando trazer para a realidade. E a questão comportamental serve até de prova, né, para ela, porque se ela, às vezes, o paciente pode ter uma crença de eu não me amo, eu não faço nada por mim, eu não sou bom o suficiente. E se você não se ama, por que você estaria buscando terapia? Sabe, o comportamento de estar buscando terapia não seria uma prova de que você se ama. A gente entra com essas questões cognitivas para questionar o paciente e auxiliar no desenvolvimento. Não à toa que essa combinação dessas ferramentas é o que a gente tem de melhor de tratamento hoje para depressão, para ansiedade, enfim. É até interessante que, em alguns casos, principalmente os casos mais leves, moderados, eles são mais eficazes até do que os fármacos, que você tomar a medicação. Então, uma terapia de fala, de intervenção, para além da sessão, né, que o paciente vai fazendo além da sessão, ela tende a ser mais eficaz nos casos mais leves do que simplesmente tomar a medicação. Obviamente, se você tiver condição de juntar as duas coisas, acompanhado por bons profissionais, o resultado tende a ser muito melhor. Mas a gente sabe, com os estudos comparando, que a terapia, em casos mais leves, ela é muito mais eficaz do que simplesmente o fármaco. Então, alguma pergunta até aqui? Pode perguntar, gente. Gente. Se desinibam. De vocês. Aqui, o Pedro explanou bem, né, a questão aqui, deu detalhes, etc. Mas, basicamente, quando falamos desse lado comportamental, estamos falando de ambiente. Agora é a pergunta que não quer calar. O que controla o nosso comportamento? Então, quando pensamos em como o nosso comportamento é controlado, eu estou quase ficando em pé, porque eu não aguento assim. Quando o nosso comportamento, como que ele é controlado? Gente, então, existem variáveis ambientais, ou seja, o lugar, as pessoas que estão seus amigos. Então, o ambiente controla o nosso comportamento e também a parte interna. Então, vamos lá, vamos dividir em duas partes aqui. A parte externa, que é o
Ah, não entendi aqui não. Ambiente. Eu vou perguntar de novo. Corta aí, editor. Então vamos lá. Então tem a parte externa, que é o. É muita gente aqui nessa noite. Agora, tudo junto, né? Meu Deus do céu. Então, o lado externo controla a gente, sim ou não? Sim. Sim, ó, o Pedro ajudou. E o lado interno? Também. Quando eu falo de lado interno, do que eu estou falando? Ó, cognição. É daqui que vem essa palavrinha estranha aqui, ó. Cognitivo. O que é cognição? Processamento de informações, para ficar aqui mais claro, né? Então, cognição, processamento de informações. Emoções são cognição, mas tem uma briga tão grande para definir isso. Mas eu gosto da ideia de que emoção, tudo que o cérebro processa. Pode. Pode pensar aí. Então, tudo que o cérebro processa, tudo que o sistema nervoso central processa, é cognição. Essa é a parte que eu mais gosto, né? Mas tem uma discussãozinha sobre esse assunto. Então, parte externa controla a gente, sim ou não? Sim. Parte interna? Sim. Por quê? Porque a gente internaliza o ambiente. Então, os animais, eles não têm muito essa capacidade simbólica, de simbolizar, de representação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Brasil inteiro cabe aqui dentro desse salão, sim ou não? Depende. Digitalmente ou fisicamente? Então, ó, simbolicamente cabe. Simbolicamente, eu posso trazer a bandeira do Brasil aqui. E aí ela vai representar todo o país. Então, o ser humano tem essa capacidade de representação. E isso faz com que a gente puxe o ambiente externo para dentro da nossa cabeça. Aí, meu amigo, para onde a gente for, ele vai junto com a gente. Por isso, aqui eu já vou pegar aqui um gancho, a gente vai falar sobre isso aqui, mas por isso que a gente pode estar, nós podemos estar deitados na nossa cama, na maior segurança, debaixo dos cobertores, e o nosso sistema de alerta, ansiedade pode estar ativado. Por quê? Porque eu internalizei uma ameaça, ela está ali dentro de mim, está ali comigo. Para onde eu for, ela vai junto. Tá? Então, tem muita gente que defende a ideia que, não, se você controlar o ambiente, se você mudar o ambiente, a sua situação vai mudar. E não é bem assim, e a gente vai entender por quê mais à frente. Alguma pergunta? Pode falar. Na verdade, eu quero fazer essa pergunta, mas eu não sei se ela vai ser respondida depois, tá? Então, só me trazer um ponto. Tem um economista chamado Richard Thaler, ele é prêmio Nobel em 2017, e esse prêmio Nobel ele faz a junção da economia com a psicologia, que é a psicologia econômica ou economia comportamental. A base da economia para um analista é o quê? Estudo analítico, tese, conceito, bases fundamentais. Que é o quê? Basicamente o racional, que é o que nós temos. O lado racional. O lado racional do negócio. E o estudo dele, ele ganhou literalmente o prêmio Nobel, ou o prêmio Nobel, justamente por isso, por ele fazer essa junção desses dois conceitos, economia e psicologia. Que ela traz o quê? Os economistas, os analistas, eles são racionais. Só que o mercado, não. O mercado é externo, é ambiente. Exemplo, determinada ação começou a valorizar e falou, não, eu vou comprar. Mas está todo mundo comprando, e a ação subindo, mas ele sabe a tese, o fundamento, que não é para comprar. Aí ele vai lá, compra e perde dinheiro. Por quê? Depois ela cai e ele perde todo o dinheiro que ele investiu. Aí a pergunta é, como saber que não é um ambiente que está nos manipulando, que está nos controlando? Não sei se vocês vão responder isso depois, mas por falar do cognitivo comportamental, é algo que vem como dúvida, mas se vocês podem responder depois. Pode ir. Tem como identificar isso? Só para ver se eu estou entendendo a sua dúvida, para ficar claro. A questão é a questão de ele saber racionalmente uma coisa e emocionalmente ele faz outra,
ou se sua dúvida é a questão de como não deixar o ambiente influenciar o interno. Exato. A emoção dele operaria. É o que a gente fala, você está sendo operado pelo mercado. Tá. Eu tenho toda a tese, eu tenho todo o fundamento. Eu sei que o resultado é aquele. O resultado vai ser 10. Só que o ambiente está dizendo que vale 15, por exemplo. Eu posso até. Como eu sei que não são as minhas emoções, como que eu volto para o racional que está certo? O racional ali está certo. Meu pensamento está certo. Mas como saber que eu não estou indo pela manada, pelo mundo, né? Porque todo mundo está fazendo errado, e eu passei tempo estudando aquilo, eu tenho toda certeza, quando eu estou em si, mas a emoção tomou conta. Como que eu posso controlar isso? Como que eu posso identificar que não são minhas emoções? A sua pergunta é uma pergunta bem específica para um nicho. Mas assim, eu posso envolver todo mundo na mesma questão quando, por exemplo, você não tem dinheiro para comprar um vestido, uma coisa que você achou bonita, alguma coisa e tal, sei lá, uma joia, você não tem dinheiro. E aí você se depara diante da vitrine e você fala assim, racionalmente, você fala, não tenho dinheiro, preciso estruturar uma economia no meu lar para que eu possa comprar esse vestido. E você pode racionalizar de várias maneiras. Mas, se o vendedor for bom o suficiente para mexer com as suas emoções, do nada, 10 amigas suas compram, 10 exato. seus Se o compram. seu ambiente ele tá ali, tipo, ele tá ele pode te influenciar, mas aqui a gente está falando do lado racional versus o lado emocional. E aí a gente está falando de parte interna, né? O ambiente vai influenciar? Vai, porque são duas perspectivas diferentes, né? São duas formas diferentes de olhar para a mesma coisa. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, mas você gostaria de responder agora? Claro. Assim, uma coisa que é fato. A reação emocional, ela é frente a um contexto, certo? E os seres humanos têm um anseio de ser aceito por um grupo. É fundamental. Tanto que se você olhar adolescente, é muito engraçado, assim, porque os pais ficam numa expectativa de, não, meu filho tem que estudar, meu filho tem que se dedicar pro Enem nesse momento, tem que estudar para fazer medicina, tem que trabalhar. Mas o adolescente não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado em fazer parte de um grupo. Tanto que, se você olhar modelos animais, outros animais, esse é o momento de ser impulsivo para você fazer parte de um grupo. Todos nós temos um senso de pertencimento, precisamos fazer parte de alguma coisa. E nesse caso da economia, por exemplo, eu estou num grupo social, né? Dentro de mim existe um anseio por pertencimento, eu quero fazer parte de alguma coisa. Eu estou num grupo social que as pessoas estão ali valorizando a compra de alguma coisa, valorizando, eu preciso comprar essa ação aí, tá todo mundo comprando, preciso comprar, para você ser parte desse ambiente. Porque às vezes se você não faz isso, o ambiente te pune. As pessoas, como assim você não vai comprar? Tá todo mundo comprando. Você fica se sentindo mal, fala, e aí, que grupo que eu tenho? Muitas vezes a gente cede, sabendo racionalmente, porque essas coisas elas não estão separadas, elas ocorrem ao mesmo tempo. Elas ocorrem ao mesmo tempo dentro do nosso cérebro. A gente cede porque tem esses anseios, né? Tanto que uma coisa que a gente faz com os pacientes, isso dentro de um contexto, é ensinar eles a tolerar as próprias emoções. Tolerar o medo, tolerar a raiva, tolerar, enfim, o desconforto. Porque isso a gente vai entrar nos mecanismos, né? Os seres humanos, todos os animais que possuem um sistema nervoso buscam prazer e alívio de desconforto. Isso move muito, muito, muito a gente. Então, assim, se o meu anseio por fazer parte de um grupo, ele é muito maior do que o meu valor de tolerar esse desconforto, se eu não aprendi formas de lidar com esse desconforto, se eu não tenho outro grupo que eu possa ser aceito
para tolerar esse desconforto de obter uma recompensa futura, né? E isso a gente fala de córtex pré-frontal, que é uma parte do nosso cérebro responsável por frear impulsos. Isso é treinado pelo ambiente, né? A gente pode ver muitas pessoas que elas são muito impulsivas, elas vivem muito agora, vivem muito prazer e não têm capacidade de obter uma recompensa no futuro. Isso é uma coisa que a questão gente do atraso da recompensa. Tem esse lado mais racional, né? É o lado do planejamento, a nossa capacidade de planejar, de pensar o futuro. Esse é o lado racional. Esse é o lado mais humano, né? Os animais não são dotados de razão. Mas nós temos também o lado, eu não diria irracional, né? Eu diria emocional, primal, né? que é o lado da escolha e o lado do hábito. Então, escolha é o quê? Eu escolho, eu quero, eu faço. Todo mundo tem esse lado? Sim. E o lado do hábito? Você nem percebe. Você nem sabe. Esse lado é muito maior. Na verdade, eu acho que essa é uma das grandes peças que a vida prega na gente. O que a gente não sabe, o que a gente não controla, o que a gente não pensa, é a maioria do que a gente faz. A gente faz muita coisa no automático. E se eu estou acostumado a automaticamente, no hábito, entrar tomar uma decisão por impulso, não importa o quanto a minha razão dizer o quanto ela vai dizer, faça isso, tem uma força, um impulso emocional, um hábito que é mais forte do que o racional, do que o executivo, do que o plano. Você vai lá e faz. Aí você vai pensar depois. Aqui, voltando no exemplo da compra, o que a pessoa começa a fazer? Olha só que interessante. Agora eu estou falando de coisas internas e menos do ambiente. Eu vou deixar mais essa parte do ambiente com o Pedro. Coisas internas. A pessoa está diante do vestido, da joia, daquilo que ela quer comprar. Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela começa a racionalizar. A emoção, o sistema emocional dela, que, se eu não me engano, é o córtex pré-frontal ventromedial, que é a parte que controla as nossas emoções. Ele começa a sequestrar o lado racional. Então, não é que o lado racional desliga. Presta atenção, gente. Não estou falando que o seu lado racional vai desligar. Não é isso. Mas o seu lado racional vai ser sequestrado pelo seu lado emocional. Como se eu criasse um motivo para compra. Tipo, para validar a minha opção de comprar aquilo. Exato. Por exemplo, a gente usa muito isso, a mulher principalmente. Tipo, eu mereço. Eu brinco muito com isso por conta do doce. Eu mereço. Eu mereço. Eu trabalho tanto. Eu mereço. Então, esse buscar de uma validação de mim mesma para dar vazão à emoção e aquilo que... Perfeito. E isso aqui é a parte científica de neurociência, né? Falar dessas áreas do cérebro que funciona e tal. Só que na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar com ideias de crenças, que são muito mais fáceis de entender e de aplicar na nossa vida. Tá? Que seria mais ou menos o quê? Estratégias para fortalecer esse lado racional. Vocês entenderam? Tá escondido. Entendeu? Então, existem na terapia cognitivo-comportamental várias técnicas, vários procedimentos para você fortalecer esse lado mais racional, digamos assim. Tá? Existem vários fatores também que influenciam nessa desregulação emocional. E você tende a ceder mais às emoções do que essa parte racional. Dá para listar um monte de coisa. Várias. Estresse, principal deles. Então, se você está com um índice de estresse muito elevado, você tende a ser mais emocional. E à toa, mulheres. Principal coisa que o pessoal começa a regular em doce,
a se autorregular em close é quando está estressada. Privação de sono, dor, TPM, tensão pré-menstrual, que entra estresse, né? São coisas que estão associadas. Eu já ouvi falar que com TPM a pessoa tem álibi para assassinar alguém. Já recorre pra gente, porque eu já vi ameaçado, eu quero saber se é verídico. Isso eu não sei. Não sei se tem mais. Mas, enfim, existem... Quando você não tem um repertório muito grande de regulação emocional, de lidar com as suas emoções, você tende a ceder em coisas que vão te dar alívio imediato. Comida, bebida alcoólica, droga, rede social, não sei se tem algumas coisas que eu posso falar aqui. Pode? Tá bom de exemplo. Tá bom de exemplo. Mas enfim, todas essas coisas que são mais instintivas, que dão esse alívio imediato, a gente tende a ceder mais essas coisas quando esses fatores estão acontecendo. Estresse, privação de sono, irritabilidade, você está deslocado dos grupos sociais que você está inserido também. Então, tudo isso faz com que você tende a ceder mais ao seu lado emocional do que esse seu lado mais racional. Gente, como vocês perceberam, o comportamento ele tem uma certa complexidade, tá? Mas eu prometo que o objetivo aqui, na sequência, é deixar isso mais simples, tá? Por quê? Porque você já deve ter ouvido falar psicologia científica, psicologia experimental, aí colocaram o rato lá para fazer o experimento e fizeram experimentos com o macaco. E aí eu já sei o que as pessoas perguntam, porque eu também já perguntei isso. Mas peraí, macaco não fala, macaco não tem conta de água para pagar, não tem conta de luz, não tem nada. Macaco não tem que ficar, não tem cabelo para arrumar, não tem nada dessas coisas. Como é que eles estudam animal e quer, como é que fala? Generalizar o comportamento humano? Eu acredito que essa seja uma dúvida de vocês. Então, existem alguns mecanismos, né? Nós vamos focar hoje nesta primeira palestra, porque é muito conteúdo. Isso aqui vai longe, deixa eu falar disso aqui. Falar do ambiente externo, tá? A gente vai falar um pouco do interno. Lá no finalzinho vamos dar alguma luz sobre ele, mas vamos focar mais no externo. Então, vamos lá. Os animais, eles têm muitas coisas em comum com a gente. Ou nós temos muitas coisas em comum com os animais. Por exemplo, esses dois mecanismos que nós vamos falar, que são os mecanismos que entendem, que estão na gente, que estão presentes nos seres vivos, e entendem a punição e a recompensa, está presente em todo ser vivo. Então, uma lesma. Eu li o livro do Canel, o Canel fala da lesma lá e se aplica a uma lesma e se aplica a gente. Então, assim, algum mistério tem aí. Eu vou usar a palavra mistério aqui, tá? Para ficar em aberto mesmo. Vocês vão entender mais à frente. Vamos lá. Fale sobre esses dois. Como o ambiente externo controla a gente? Como que é esse controle que o ambiente faz com a gente? Aí a gente vai se aprofundar um pouco na sua dúvida. A gente vai entrar em questões mais práticas aqui também. Questões mais práticas. Então vamos lá. Reforço e punição. O que é reforço? O reforço tem dois tipos. Não vou... Os termos técnicos são reforço positivo e reforço negativo. Você fica tipo meio, negativo e positivo. Reforço negativo, né? Estranho. E punição positiva e punição negativa. Você fica, poxa, o que tem a ver? Quando a gente fala de positivo e negativo, usando esses termos, não tem a ver com moral. Nada a ver com moral. Tem a ver com matemática. Então, positivo porque você adiciona algo e negativo porque você tira alguma coisa. Então, quando a gente fala de reforço, o reforço ele tem tanto o ganho de uma recompensa, quanto o retirar um desconforto seu. Né? E a punição tem tanto você ganhar um desconforto, tipo alguém te xinga, então é uma punição positiva, né? Porque você adicionou um xingamento, uma agressão, e você tem uma punição negativa que você retirar uma recompensa que uma pessoa já tem. Então, por exemplo, o sistema penitenciário,
ele funciona com a retirada da liberdade do indivíduo, é uma punição negativa, né? Como é que essas coisas acontecem? Então, um exemplo prático pra gente. Quando o paciente chega na clínica pra gente, normalmente quando você está em sofrimento psicológico, você busca um atendimento, tá sofrendo por conta disso, esses dois mecanismos estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Então, posso falar de substância química? Pode, um exemplo prático, assim, mas, enfim, compras. Vou dar um exemplo de compra, para não dar dor de cabeça. Questão de compra. Você tem compulsão por compra. O que acontece quando você tem compulsão por compra? Você tem reforço ali, porque você compra uma coisa, você ganha o que você quiser comprar, você ganha, dependendo do que você compra, você ganha atenção social, você gasta dinheiro a mais que você tem para comprar uma roupa, as pessoas te elogiam, você ganha, você fica bem visto, né? O pessoal da psicologia assim de vida comprando muito livro. Por quê? Porque você ganha aprovação, você ganha elogios, você pode ganhar conhecimento, mas às vezes você tem prejuízo com isso. Você fica endividado, você começa a ter problemas no seu casamento, porque a dívida tá forte, algumas pessoas te veem como impulsivo. Então você percebe que tem tanto reforço quanto punição acontecendo nesse momento. E por que a pessoa mantém? Porque tem reforço. Se fosse só punição, se ela só tivesse prejuízo fazendo comportamento, ela ia parar de fazer isso. Mas existe alguma coisa mantendo. Dependência química, a mesma coisa. Cara, muita coisa assim. Problema de vício com rede social, compulsão alimentar, enfim, traição, que tem uma demanda que chega muito na clínica. Todas essas coisas, elas têm tanto punição quanto reforço. E aí, por que isso acontece? Por que a gente reage a reforço e a punição? Por que a gente busca recompensa, alívio de desconforto, a retirada de uma coisa que é boa pra gente, influencia o nosso comportamento? Por que essas coisas acontecem? Aí você pode acho que eu posso, né? Você vai falar dos mecanismos? Isso. Então, vamos só deixar mais claro isso aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Porque isso aqui parece simples demais e ao mesmo tempo complexo, né? Para você falar de uma punição positiva, né? É estranho falar dessas coisas. E assim, como que... Porque parece intuitivo. Eu estava vendo um meme sobre esse assunto e assim, sempre que a pessoa fazia uma coisa legal, que o outro gostava, ele puxava uma caixinha de chocolate, toma um chocolate. Ou seja, eu estou recompensando o comportamento dela. Então, a tendência é o quê? Ela repetir esse comportamento. Até aqui todo mundo está acompanhando. Sempre, basicamente, você faz uma coisa legal e o ambiente te recompensa de alguma forma. Sei lá, uma palminha, um tapinha nas costas, dinheiro. O que mais? Like, falando de contexto de redes sociais. Gente, nossa, tem muito. Né? Gente, isso aqui é lindo. Até aqui tá tudo. Nossa, sim, é igual faz com o meu cachorro. Exatamente. A mesma coisa, seu cachorro faz o que você quer, você vai lá e escroque, né, pra ele. Coisa mais linda. Mas isso acontece com o ser humano também. O problema é que as nossas relações, elas têm uma certa complexidade. Então, o ser humano, por exemplo, tem a capacidade de adiar a recompensa, né? Então, às vezes, o nosso comportamento é reforçado por um plano que a gente tem lá na frente. Então, não é agora que eu vou ganhar a recompensa. Então, existe um atraso da recompensa. Isso aqui faz a coisa ficar mais complexa, sim ou não? Porém, o que é interessante a gente saber? Que existem esses mecanismos. Estão presentes nos animais, estão presentes na gente também. Então, nós podemos perguntar, por que eu estou fazendo tal coisa? O que eu ganho com isso? E aí o ser humano ele é social.
nós também podemos fazer a pergunta: o que fulano vai ganhar com isso? O que ciclano vai ganhar com isso? Nós também podemos fazer esse tipo de pergunta. E o contrário também é verdade. Por que fulano parou de fazer isso? Fulano está vendo tão bem aqui, de repente parou. A coisa mais complexa. Mas são os mesmos mecanismos que estão presentes nos animais. Que? Eu já ia falar, amém? O hábito. Alguma pergunta? Podem fazer. Contexto. Por exemplo, o analista que estava na emoção e foi lá e fez a compra e deu errado. A tendência é ele não repetir esse tipo de comportamento. Vê como a coisa é complexa? Se a gente pegar isso aqui cru e falar assim, peraí, se ele receber uma punição porque fez uma compra por impulso, então a tendência é ele não fazer essa compra mais, ele deixar esse comportamento. Mas e aí? O Pedro falou uma coisa aqui, que isso aqui é uma coisa avançada, né? Tudo isso aqui acontece junto ao mesmo tempo e misturado, em várias áreas da nossa vida. Tá? Então, por que isso aqui é relevante para a gente? Por que isso aqui é relevante para a comunidade? Porque quando você sentar, olha, eu falei quando e não se, né? Falo muita coisa isso. Porque se você sentar no consultório de um psicólogo para fazer psicoterapia ou para qualquer outro, não é só para psicoterapia, você pode também fazer um acompanhamento e tal. Você vai passar por um processo chamado psicoeducação, que é o quê? Conhecer essas coisas, porque essas coisas, elas regem o nosso comportamento, e elas são só as beiradas. Pensa numa pizza, isso aqui são só as beiradas. Mas, no final das contas, seja o mais complexo que seja o comportamento, e o seu caso e transtorno, você vai ter esses dois mecanismos atuando. Interessante, né? Vamos lá, então? Esse exemplo aí do analista, ele foi punido, né? Mas a primeiro momento, isso a longo prazo, né? Ele pode ter um... Pode falar. Você quer falar? Pergunta no microfone para sair. Pode falar. Pode? Então, ele foi punido, tá? Ele perdeu dinheiro, ele teve um problema porque ele comprou. Depois de quanto tempo de ele ter comprado a ação? Porque isso é importante. A primeiro momento e depois. Porque a primeiro momento ele comprou a ação, ele pode ter sentido, ufa, tirei aquele desconforto da dúvida de estar todo mundo comprando e eu não comprei. Você ganhou, é um reforço, você aliviou um desconforto seu que você tinha. Às vezes os seus amigos começam a falar, agora você faz parte de um grupinho de todo mundo que comprou a ação. Você tá junto ali de uma galera. Então, às vezes a punição só chega depois. A primeiro momento ele só tá ganhando reforço. Então, isso é uma coisa que a gente vê na maior parte dos casos. Problema com dependência de jogo, no primeiro momento a pessoa alivia o desconforto, tá junto de um grupo. Pessoa que tá com problema com bebida alcoólica, tá lá no contexto com os amigos, tá bebendo, tá tirando uma dor, um desconforto. Mas depois começa a chegar os prejuízos, a família começa a se afastar, começa a ter problema nos outros relacionamentos, problema financeiro. Então é isso que é importante vocês entenderem. Tem a consequência primária e a consequência a longo prazo. Né? Tem essas duas coisas que influenciam o nosso comportamento. Então, vamos pensar, por exemplo, em um contexto de natureza, né? Dos animais. Então, vai ser estranho o meu exemplo, mas é exatamente o mesmo mecanismo que está atuando. Então, tem 3 leões correndo atrás de um grupo enorme de zebras. E tem uma zebra, ela está se sentindo vulnerável, ela está longe da manada. É manada que fala de zebra? Então tá bom. E aí, essa zebra, ela está correndo, tentando encontrar as outras. Quando ela chega, ela recebe um reforço. O sistema de recompensa dela é ativado, porque socialmente falando, estar junto com os demais, estar junto com a manada, é muito recompensador. E você recebe esse reforço logo em seguida. Quando o cara fez a compra, já quimicamente o cérebro já recompensa ele. E a punição vai vir só depois. Então quem está ganhando aqui? Vamos lá, deixa você responder. Quem está ganhando? A recompensa ou a punição?
A recompensa, porque logo em seguida, exatamente após a compra, ele se sente que está com a manada. Era isso que você queria ouvir, né? Ele sente que está com a manada. Bom, pergunta? Sobre essa questão dos comportamentos, nesse sentido de reforço e punição, eu observo que, na grande maioria das vezes, comportamentos viciosos, eles tendem a justamente ter essa recompensa instantânea. Então, cada vez eu quero mais rápido aquela recompensa e cada vez maior. A questão dos vícios, por exemplo, a pessoa tem cada vez um prazer mais rápido, mais querendo mais, então aquilo vai trazendo ela para ter aquele comportamento mais vezes por conta da recompensa, mesmo que a punição ela exista, mas instantaneamente é essa questão da recompensa que eu vejo que nos leva a comportamentos viciosos que nos sequestram assim, das questões mais racionais. Totalmente, assim, é exatamente isso que acontece. A primeiro momento, você utilizar comer, ir para rede social, você beber, enfim, qualquer coisa que você faça que vai aliviar o desconforto naquele momento, você aprendeu, você ensinou ao seu cérebro que toda vez que você tiver um desconforto ou um desconforto específico, você vai buscar isso para aliviar. É natural, todo animal busca o desconforto. A gente não é ensinado, tanto que na terapia de aceitação e compromisso, a gente ensina o paciente a tolerar o desconforto. Mas tem que ter um propósito, tem que ter uma recompensa a longo prazo. Não faz sentido você tolerar. Até dentro da igreja aqui, né? O cristão se abdica de um monte de coisa na vida terrena, pensando numa recompensa pós-morte. Isso é um reforço a longo prazo. Né? Isso é uma coisa que mantém o comportamento a longo prazo. Um senso de pertencimento de um grupo, faz parte de algo maior, enfim. E nesse aspecto da dependência, né? Tá reforçando, tá? E aí, o que a gente faz depois? A pessoa aprendeu e é isso? Vai ser assim coisa da vida? Não. Uma coisa que a gente faz com o paciente a gente faz uma análise funcional, entende qual é a função desse comportamento, o que ele está buscando com esse comportamento, qual é o anseio dele, aliviar a solidão, aprender a lidar com a tristeza, com a raiva, com o medo, e a gente coloca outros comportamentos, a gente amplia o repertório comportamental do paciente para ele aprender a lidar com essas coisas de outras formas. Então, se toda vez que você está triste, você ingere bebida alcoólica, ou você come um doce, né? Porque você está triste, não sabe outra forma de lidar com a tristeza, talvez ampliar o seu ciclo social com pessoas que você confie, para poder conversar quando você está triste, que valide, que fala, não, tá tudo bem, tá triste é normal, porque tem contextos sociais que reprovam, né? Você tá triste, você tá triste, não, fica assim, não, você vai melhorar. Isso é uma punição. Isso é uma punição do comportamento. A pessoa, ela vai começar a se fechar, guardar tudo para si, e ela não vai ter formas, ela vai encontrar outras formas de lidar com aquilo. Então a gente amplia esse repertório para a pessoa aprender a lidar com esses desconfortos, né? Exato. E quantas vezes nós já ouvimos falar, ou já falamos até, tipo assim, o ser humano quer tudo para ontem, gente. Isso aqui é um mecanismo que está em todo o ser vivo. Quanto mais rápido a recompensa vem, melhor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui memes e rios, etc. Fácil começar, difícil parar. E quanto mais engraçado, mais reforçador. E aí você fica ali, quando você vai ver, ficou 2, 3 horas vendo bem. Quem nunca, né? Por quê? Recompensa instantânea. Mecanismo de reforço e de punição. Eu entendi um pouco do mecanismo de reforço de punição positiva e negativa, mas pensando em entender o que seria uma punição positiva. Tá. Essa é a primeira que todo mundo tem, né? Pode responder? Pode responder. Punição positiva, ela é positiva no sentido matemático. Então, vamos lá. Reforço aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer e punição diminui. Explica a negativa, depois a positiva. Eu acho que vai ficar mais claro. O que é a punição negativa? Negativo porque você tira. É subtração. Então você tira uma coisa que a pessoa já tem. Então, por exemplo, tem filho? Você tem filho?
Quando você deixa o seu filho de castigo, tira o celular dele, tira o videogame, tira os amigos, é uma punição negativa que você está fazendo. Você está punindo o comportamento dele e diminuindo a probabilidade de ele voltar a acontecer. E o que é uma punição positiva? Antes de tudo, a punição positiva é quando você adiciona alguma coisa aversiva para a pessoa. Então você vai lá e agride ela fisicamente, verbalmente, você xinga ela, você dá um tapa, você dá um soco. E essas coisas são punição positiva. Os estudos mostram hoje que a punição positiva ela é pouquíssimo eficaz para reduzir a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Por quê? Por exemplo, você tem um filho, certo? Seu filho foi lá, aprontou, e você fala para ele, você não pode comer doce antes do almoço. E se você vê ele comendo doce antes do almoço, você vai lá e dá uma palmada nele. Beleza, bateu no filho. Quando você tá perto, seu filho não vai comer doce antes do almoço. Mas quando você não tá, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque você ensinou pro seu filho que, na sua presença, ele não pode comer doce. Mas fora dela, você pode. Porque você pune ali, positivo, enfim. E isso gera uma série de reações aversivas, tanto em você, às vezes no pai, que tá tendo que bater no filho. Isso é ruim tanto para você quanto para ele. A relação emocional de vocês tende a ficar um pouco mais distante. Mas é isso, assim, a punição positiva é isso, é agressão, é xingamento. Quando você acrescenta um estímulo, Isso, é positivo. isso. Quando você retira, é negativo. Então, um exemplo que eu lembro da aula até hoje, nunca mais vou esquecer, como que a punição ela não é eficaz. Olha só, ela é eficaz até certo ponto, mas ela não é recomendada. Então, por exemplo, a pessoa está dirigindo a 70 por hora. Algumas pessoas aqui vão se identificar. Daqui a pouco ela vê um radar. O que ela faz? Diminui a velocidade. Diminui a velocidade. Ou seja, do radar. a ideia. Se o radar te multar, é por quê? É porque você está andando naquela via acima da velocidade, mas serve para a via inteira. Mas por que a gente só reduz quando chega perto do radar? Para ser punido. Porque a punição ela tem essa característica de falar assim, poxa, eu quero evitar só a punição. Eu não estou interessado, eu não estou motivado a me comportar desse jeito. Eu só quero evitar a punição. Então, por isso que a punição não é eficaz. Porque ela não gera comportamento nesse sentido. Né? Ela não ensina nesse sentido. Ela só faz com que a pessoa busque evitar. No caso da multa que é aplicada, é uma punição positiva. Porque eu estou te aplicando um estímulo para evitar que você faça alguma coisa. Agora, eu poderia, por exemplo, retirar a sua habilitação. Isso é uma punição negativa, porque eu estou retirando uma coisa que você gosta. A multa está tirando dinheiro de você também. Então, as coisas acontecem juntas. Veja como isso aqui é muito complexo e entrelaçado. Para fins didáticos. Como? Eu jurava que era o contrário. A punição positiva era o meio, que é uma punição, para você estar corrigindo e a pessoa entender que é melhor. Não. Por isso que a gente, os psicólogos comportamentais não usam punição no tratamento. Por quê? Além de todas essas questões emocionais que eu falei, você punir o errado não ensina o certo. Então você fala pra criança, não é pra fazer assim, não é pra fazer assim, não é pra fazer assim, e a criança fica te olhando assim, e é pra fazer como? Não sei, você não ensinou, não deu um modelo pra ela. Então o que a gente faz? A gente dá um modelo, né? A gente ensina um modelo e vai reforçando até aprender a fazer isso, né? A criança, quando você tá aprendendo a dirigir, quando você tá aprendendo a usar uma tesoura, você usa tudo torto, não sabe segurar. Eu, por exemplo, não uso régua até hoje, né? Agora sabe, não aprendi. Mas eu não tenho essa habilidade, mas você vai aos poucos adquirindo essa habilidade de dirigir. Antes você dá aquela engasgada no carro. O Benito viu quando eu comecei a dirigir. Mas é normal, porque você está aprendendo, você está modelando aos poucos. E a gente faz isso em todos os contextos da vida, tá? Se não a pessoa, a família pune porque a pessoa está usando droga, está viciada em alguma coisa,
Tá, e aí? Puniu e eu vou fazer o quê no lugar disso? Meu desconforto ainda tá lá. Eu não sei o que fazer. Eu preciso arrumar uma solução. Então, boa parte da terapia é focada em dar um modelo e reforçar ele para que ele vá se tornando cada vez mais provável de acontecer futuramente. Então, essa é uma coisa bem, bem interessante para a gente ampliar por que a gente não usa punição, os problemas da punição, por que reforço é bem mais interessante. Aprender a lidar com reforço é bem mais interessante. Né? Alguma Dúvidas? pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por exemplo, na questão empresarial, que é uma coisa assim que eu sempre fico me perguntando o melhor jeito, né, de fazer as coisas, na questão de tipo, lidar com funcionários, lidar com gente, principalmente para nós mulheres, né, na questão de TPM, às vezes a gente fica muito estressado. E, por exemplo, eles erram alguma coisa, deu algum problema com o cliente. No caso, isso gera um prejuízo para a empresa, né? Porque a empresa que vai ter que arcar com custos de logística, custos de... Enfim, o cliente pode ficar chateado, a gente pode chegar a perder o cliente, né? Por questão de algum erro de um funcionário. Qual seria o melhor método, mais eficaz, né, nesse quesito? Assim, ele errou, eu tenho que punir ou não? O que eu tenho que fazer para ele parar de punir, parar de errar? Entendeu? Essa é a minha dúvida. É uma questão que eu lido diariamente e porque às vezes a gente reclama, né? Você errou. Então, por exemplo, às vezes fica com dó de mandar embora, né? Porque já está trabalhando há um tempo e colocar outra pessoa para aprender no lugar. Qual seria o método mais eficaz para a pessoa parar de errar e, tipo assim, não ter algum problema com o cliente? Essa é a minha questão. Assim, inevitavelmente, o erro faz parte do processo de modelagem, que a gente chama, né, de aprendizado. Se você pega uma criança de 4 anos, dá uma tesoura e um papel para ela cortar em linha reta. Ela não vai conseguir cortar em linha reta. Ela não tem o repertório, ela não tem a coordenação motora. Com prática, né, com você ali do lado dela, não punindo ela, né, falando, não, você não é capaz, você está punindo o comportamento da criança. Né? Se você tiver lá, ela está tentando aprender alguma coisa para fazer certo, e você está lá punindo, falando, não, você faz tudo errado, tá aqui, deixa que eu resolvo, você está punindo o comportamento dela. E ela nunca vai aprender. Então você está, na verdade, reforçando o erro. Mas se você está lá com ela, do lado, todos aqui são cristãos? São? Vocês já assistiram The Chosen? Já assistiram The Chosen? Então, tem uma cena que é bem interessante, que aí acho que é Pedro mesmo, o discípulo, que aí ele começa a querer organizar as questões financeiras assim, tal, e aí Tentando furar o Andrew junto? tá tentando arrumar ali as coisas, tal, e aí Jesus Cristo fala para ele assim, você vai resolver essas coisas, mas eu tô aqui. Né? É momento de você aprender a fazer as coisas. Eu tô aqui com você. E o próprio Cristo, assim, ele é bem interessante que as terapias humanistas olham para ele, como algumas terapias humanistas, né? Olham para ele como um referencial, justamente por conta disso, de você estar ali com a pessoa auxiliando, modelando o comportamento dela gradativamente, reforçando o positivo, né? Então, você está ali com um funcionário, você dá um modelo para ele, você vai reforçando gradativamente ele a fazendo certo, dando pequenas recompensas nesse processo, a tendência é que ele comece a aderir ao processo, comece a fazer mais certo. Mas enfim, existem muitas variáveis dentro da empresa que a gente está falando hoje só das consequências do comportamento, a gente não está falando dos antecedentes. E assim, a parte interna, que entra muito na pergunta dela, a parte interna, o que influencia internamente, vai ficar para outras palestras, porque assim, são outras variáveis que a gente vai considerar, mas basicamente você pode fazer um elogio para uma pessoa e ela perceber aquilo como algo negativo, como uma punição. Você pode você pode xingar uma pessoa e ela perceber isso como uma coisa reforçadora, como uma recompensa. Esse é o comportamento humano. Então, assim, o terapeuta, ele vai lidar com as questões
fazendo o que nós chamamos de análise funcional, que aí é uma investigação bem aprofundada, né? Esse caso que você falou do funcionário, ele fala paciente, era a palavra que estava aqui. Do funcionário é um caso assim, muito complexo, são muitas variáveis. Primeiro, quanto tempo tem de empresa, qual é o cargo, o cargo dele mais alto, mais baixo, porque às vezes, por exemplo, eu não sei a sua função, às vezes ele é de um cargo mais elevado do seu na empresa, ou mais baixo. Todas essas variáveis influenciam. E aí essa análise funcional iria a fundo nisso para entender o que está motivando esse comportamento dele. Às vezes tem uma questão, até o rapaz ali que estudou economia, tem um mecanismo de folga social. Então, assim, se a criança, por exemplo, se ela tem os pais fazendo tudo para ela, né, até a idade adulta, 20 anos, paga as contas, dá banho, tem que estar cobrando o tempo inteiro, a criança não vai desenvolver autonomia. Ela não precisa. Ela não precisa disso. Ela não precisa disso. Os pais vão estar lá para resolver o problema para ela. Ela nunca vai precisar aprender. O funcionário, às vezes, também. Se toda vez que ele erra, tem alguém para resolver o problema para ele, não tem processo de aprendizado. Ele vai... Né, eu vou errar, alguém vai resolver, alguém assume a culpa por mim, por que eu tenho que me preocupar com isso? Sabe? Que diferença vai fazer eu me preocupar com isso ou não? Então... Tem várias questões, tem questões de cultura. Quando a gente fala de análise funcional, é entender a função desse comportamento. E função está dizendo principalmente, se o comportamento está sendo mantido, ele está sendo reforçado. Então, o que ele está ganhando com isso? O que ele está aliviando? Se eu estou errando e tem alguém resolvendo para mim, eu estou tirando a carga dos meus ombros. Eu posso estar ganhando a atenção dos meus outros funcionários, falando, tá vendo? Eu faço tudo errado mesmo aqui. Sim, tô aqui, tem alguém resolvendo por mim. Às vezes a pessoa quer forçar uma demissão, não vai. E aí, pode. E aí, né, a gente falou do externo, do ambiente externo, reforço, punição. Só que existem, por que reforço e punição faz sentido para nós, para os outros animais, que têm um sistema nervoso relativamente complexo, né? Desde lesmas até nós, porque a gente tem um sistema de recompensa, que a gente chama de sistema dopaminérgico, que é a busca, que tem muito a ver com o reforço aqui. O reforço acontece porque existe um sistema de recompensa. É como se eles fossem as antenas que captam os estímulos do ambiente. A informação. E um sistema de ameaça, que é o nosso sistema de luta ou fuga. Nosso corpo se prepara para lutar ou correr frente a uma ameaça. Vocês já repararam que quando a gente está ansioso com qualquer situação da vida, né, a gente está frente a uma demissão, frente a uma situação de trabalho, está com algum parente internado, enfim, está com medo de qualquer coisa, de vir aqui palestrar, o nosso corpo se prepara para lutar ou correr, como se fosse você estivesse no meio do mato, prestes a enfrentar um leão. A gente usa uma metáfora, né? Uma metáfora de senso comum, assim, coisa que a gente fala no dia a dia, esqueci o termo. São coisas que a gente fala no dia a dia. Um ditado popular, que é matar o leão de cada dia. A gente usa o termo matar o leão. Mas o que tem a ver matar o leão de cada dia? Porque o nosso corpo se prepara para lutar ou correr frente a um problema. Dá uma palestra aqui, né? Cadê o leão? Não tem leão nenhum me ameaçando. Mas é normal, antes de vir para cá, eu fiquei ansioso, né? Faz parte, né, de ter essa preocupação. Porque existe essa recompensa, esse sistema de ameaça dentro do cérebro de todos nós, que prepara a gente para situação de perigo. Ele é importante. A questão é, os seres humanos, diferente dos outros animais, eles têm essa capacidade de simbolizar, né? Carregar o leão com a gente. Exato. Então, às vezes, a gente aprende que um determinado contexto é ruim, a gente não pode ir lá, certo grupo de pessoas, a gente não vai ser acolhido, vão falar mal da gente, vão tirar sarro. A escola é ruim, porque a gente sofreu bullying lá. A gente vai internalizando essas coisas dentro de nós. E, por conta dessas duas antenas aí que o Vinícius disse aí. Genial que você tem na antena. Exato. Voltando lá na questão do Lucas, que foi interessante o seu exemplo.
Você consegue perceber, agora aqui uma pergunta direta, você consegue perceber os dois mecanismos, o que percebe a ameaça e o que percebe a recompensa, os dois trabalhando para o cara fazer a compra, você consegue perceber isso? Sim. E isso acontece com toda a nossa vida. Às vezes, voltando ao exemplo aqui, para uma determinada pessoa, a montanha-russa é muito recompensadora, é a diversão, mas é o mesmo estímulo, é o mesmo ambiente, é o mesmo lugar, e para outra ela está apavorada. Por quê? Agora que a coisa começa a ficar interessante, e é aqui que marca a importância dessa palestra, porque ela é uma de uma sequência, né? Do quê? Então, esses dois sistemas, eles funcionam assim, fazendo a gente evitar situações, lugares e coisas, ou fazendo a gente buscar esses lugares. Só que, nos animais, isso acontece de uma forma bem natural. A zebra tem medo do leão, quando ela vê o leão, o sistema de ameaça dela se ativa, ela começa a voltar e fica preparada, ela se energiza para luta ou para fuga, que no caso da zebra é a fuga. Então, o sistema de ameaça ativa e a zebra foge. Mas e o ser humano? Que, de novo, está debaixo do cobertor, dentro de casa, ou acabou de ouvir um comentário de alguém. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes a pessoa está brava, eu estou bravo. Eu estou bravo com outra coisa. O Pedro percebeu que eu estou bravo. E o que o Pedro pensa? Ele deve estar bravo com outra coisa, sim ou não? Não. Ele está bravo comigo? Será que ele está bravo comigo? E, gente, vocês falem para mim. Esse tipo de coisa não acontece, não acontece? E quando uma pessoa posta no status ou no story uma frase que ninguém sabe para quem é, todo mundo está pensando que é para ela. Por quê? Sistema de ameaça. Será que eu fiz alguma... Por que falar em público é tão difícil que a gente demora para desenvolver? Nas primeiras vezes é terrível. Parece que não sei nem como a gente faz esse tipo de coisa. É tremendo que a gente faz. Literalmente. Então, as primeiras vezes, porque a gente está se expondo, isso na natureza, se todo mundo olha para uma zebra, é porque, sei lá, ela está com raiva lá e vai morrer. Tem alguma coisa errada. Então a gente tem esse instinto de ameaça, de que a atenção, ou comentários, ou expressões faciais vão ativar tudo o quê? Sistema de ameaça. Julgamento também, né? Julgamento, como eu falei, às vezes até um elogio. Se a pessoa não tiver, e aqui a gente vai falar disso em outra palestra, nós não podemos entrar nisso agora, mas existem esquemas cognitivos. Se a pessoa, expressões faciais do meu cônjuge, do meu amigo, do meu supervisor, se ela está no esquema de é porque eu fiz alguma... A criança sempre vê o pai de cara fechada quando a criança fez alguma coisa errada. Ela cresce assim. Toda vez que eu vejo alguém bravo é porque eu fiz alguma coisa errada. Meu amigo, isso aqui vai ser generalizado para tudo. Então, se alguém está bravo, é porque eu fiz alguma coisa errada. Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, não é sua culpa. Voltando aqui o exemplo. Não tem a ver com o lado racional. Tem a ver com esse lado habitual, com esse lado mais inconsciente, vamos chamar assim. Então, veja como esse tipo de psicoeducação é relevante para a gente entender essas nuances. E o que a terapia cognitivo-comportamental faz? Trabalha em cima de crenças nucleares, pensamentos automáticos que a gente tem, que para nós a gente não consegue ver que eles estão distorcidos. Então,
Você consegue trazer esses exemplos de distorções cognitivas só para a gente finalizar essa parte aqui? Porque a nossa percepção vai dizer se a gente vai responder como uma ameaça ou como uma recompensa. Então, olha a importância da gente conhecer mais disso aqui, das nossas estruturas internas, das nossas vivências. Então, só para ver... Para a gente encerrar também, que já deu horário. Se ficou claro para vocês, dá para entender que personalidade, o que diferencia eu de você da pessoa que está do seu lado, enfim, do seu pai, da sua mãe, muito... Tem um fator genético, obviamente, né? Não vou entrar em genética aqui, porque senão vai ficar bem extenso, dá uma discussão longa. Mas tem muito de como das experiências que você teve na vida. As experiências que você teve na vida moldam a forma que você é e a forma com que você vai lidar com as situações ao seu redor. E aí entra muito as distorções cognitivas, né? É muito legal quando a gente estuda o desenvolvimento cognitivo de uma criança, quando ela começa a perceber conflitos de pensamentos, né? Se você diz assim, você pega uma moeda, né? Você pega duas moedas, uma moeda de 50 centavos e uma de 25 centavos. Você fala para ela, a moeda de 25 centavos é menor do que a de 50. Aí você fala, aí ela olha assim, a moeda de 25 centavos ela é fisicamente maior do que a de 50. Né? Se você olha assim, ela é maior. Mas como assim é maior? Aí a gente começa a incorporar outros aspectos que não é só da imagem física, mas sim do valor monetário que aquilo tem. Né? A Suzana já trocou uma nota de papel por várias moedas. Porque a relação de quantidade é maior, é óbvio isso, né? Essa menina não tem pai, não tem duas coisas pra ela. Não agora, gente. Agora ela já conta e tudo mais. Quando era bem pequena, ela já fez. Então, mas isso é totalmente normal, porque para a gente começar a incorporar isso. E isso nas nossas relações sociais também, a gente começa a adquirir esse padrão. Se toda vez que você tentava se abrir com uma pessoa, falar sobre suas dificuldades emocionais, a pessoa fala, para com isso, deixa de frescura, vamos lá encher a cara. Não, meu, isso aí vai passar, fica de boa. Toda vez que você traz um desconforto emocional, ninguém escuta, ninguém valida, a probabilidade de você procurar uma pessoa quando você está com dificuldades emocionais para falar sobre aquilo é muito grande. Então, ocorre uma distorção, tipo assim, ninguém nunca me ajudou, por que agora seria diferente? Sabe, baseado no seu histórico de vida, no que você aprendeu a vida inteira, você começa a pensar assim, tipo, vai ser assim o tempo inteiro, todo momento, com todas as pessoas. E na maior parte das vezes isso não é verdade. Eu vou trazer uns exemplos de distorção cognitiva. Existem 14. Catastrofização, por exemplo. Catastrofização é uma muito comum. Mãe é muito assim. Filho, não sai, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim. Vai acontecer o quê, velho? Vai chover. Tá, e depois? Se chover, você vai pegar uma gripe. E se você pegar uma gripe, você já pegou pneumonia. Aí, ó, você vai chover, você vai sair à noite, vai chover, você vai pegar pneumonia. E vai morrer. E vai morrer. É uma catástrofe. E vai deixar uma dívida de hospital. E vai deixar a mãe sofrendo, né? Então, assim, gera uma catástrofe, né? Uma coisa que é muito comum em pacientes que têm depressão é achar que a culpa de tudo que acontece no mundo é culpa deles. Tudo que acontece. Tá gente passando fome na África. Não, mas a culpa é minha, eu não fiz nada para ajudar essa pessoa. Né? Tem uma voz na sua cabeça que ela pode ser muito útil para tentar resolver alguns problemas, mas às vezes ela vai só te martirizar. Ou a culpa não é minha, a culpa sempre é do... Não, mas eu errei porque você fez eu errar. Né? Não, a culpa é sempre... Não, mas também o pastor não ajuda. O meu patrão não dá as condições de trabalho adequadas para eu trabalhar, a culpa é dele, a culpa é minha. A culpa é minha? Não. Então, assim, existem várias distorções, né? Eu falo um pouco mais disso lá no meu perfil, mas só para vocês entenderem que o nosso padrão de julgamento, ele é impreciso, né? Às vezes ele é muito rápido, ele tem a função de nos proteger, de evitar esse perigo, dessas ameaças que a gente aprendeu durante a vida, mas ele muitas vezes nos impede de viver muitas coisas e acaba trazendo muito mais prejuízo do que
solução. E é isso, né? Eu acharia interessante a gente falar sobre motivação, disciplina, diferença. Mas eles não querem ouvir sobre isso, então acho melhor a gente encerrar aqui agora. Queremos sim. Queremos o quê? Encerrar? Não, queremos ouvir. Não, vocês acham relevante falar? Porque assim, às vezes a gente fala assim, tem que ter disciplina, não motivação. Tipo assim, pra gente é a mesma coisa, né, Pedro? Por quê? Porque tem essa diferença. Aqui o sistema de recompensa tem a questão da recompensa do desejo imediato e aquela do atraso. Como que funciona isso? Então, vamos lá, o que é motivação? Se você fizer uma divisão da palavra, né, de uma forma bem simples, motivo para ação, né? Então a gente fala assim, uma pessoa, por exemplo, a gente costuma dizer no senso comum, não, uma moça que ela está trabalhando 12 horas, 14 horas por dia para não morrer de fome, né? Você acha que ela está motivada? Aí a gente fala o quê? Tá. Ela está justamente motivada. Ela não quer morrer de fome. Esse é um grande motivo, né? E aí as pessoas tendem a pensar que disciplina é você fazer as coisas sem recompensa. Tipo assim, tem que fazer porque tem que fazer. O que é disciplina? É fazer porque tem que fazer. Não. Se você pegar uma pessoa disciplinada, por exemplo, em estudo, em trabalho, em academia, primeiro momento pode ser dieta, né? Primeiro momento pode ser muito aversiva, ela abre mão de algumas coisas. Até os cristãos, né, na vida cristã, abrem muitas coisas. Questão da semente, do semear, do plantar para colher depois. E tem uma motivação que é uma recompensa no futuro. Então, eu vou me abdicar disso agora, estou me abdicando dessas coisas agora, para obter uma recompensa no futuro. Não existe pessoa disciplinada que não tem motivação. Ela tem motivação, mas ela consegue adiar essa recompensa. Em comparação a outras pessoas. Isso é o que nos diferencia dos animais. Né? Isso. A capacidade de adiar a recompensa. Então, às vezes, se você estiver tentando... eu já fiz muito isso. Tentando fazer as coisas por fazer. Por exemplo, aprender inglês. Mas eu falava assim, cara... Eu lembro que na época que eu estava aprendendo, eu falava assim, não tem nada que eu queira mais do que aprender esse negócio. Tem chato. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. Então, se você está se forçando a fazer uma coisa e você não vai receber nada em troca, cara, você vai parar com isso, você não vai continuar isso aí. Porque nós funcionamos ou no sistema de ameaça ou no sistema de recompensa. Um dos dois. Se não for, você não faz nada. Essas duas coisas controlam o seu comportamento. Então, a questão é, a recompensa, ela vem agora ou ela vem depois? Né? Eu sei que aqui o evento é uma palestra social, mas vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala assim, Jesus correu na cruz porque ele era bonzinho. Não! Jesus tinha um objetivo. Ele fala em João 6, ele fala assim, meu pai me deu este mandamento e eu me agrada a obedecer. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então, a recompensa, seja aqui, seja no porvir, seja depois, ela tem que nortear o nosso comportamento. Então, por exemplo, nós temos uma questão contra o dinheiro, né? Então existe uma crença popular que dinheiro é coisa suja, não toca no dinheiro, o dinheiro é sujo e tal. Isso fica nas nossas cabeças. Mas o dinheiro, ele é uma das maiores... o nosso comportamento responde muito ao dinheiro. Não por causa do dinheiro, mas por causa do que ele representa. Às vezes você fala assim, o meu valor é passar tempo com a minha família. O dinheiro pode proporcionar isso? Sim. O dinheiro não vai te empurrar para perto da sua família, mas ele vai te fazer sentir uma certa segurança, estabilidade financeira para você estar... Compensa passar tempo com a família, estar do lado da família e pensando nas contas o tempo inteiro. Que tempo de qualidade é esse? Então, essa parte de adiar a recompensa é muito importante para a gente
entender que não é só a recompensa imediata, existe aquela recompensa que é atrasada também. É isso. Mais alguma coisa? E a gente ensina depois como é que tem mais aderência a essa recompensa imediata. Mas eu já tenho um spoiler pra vocês. Não, vai depois. Por que só depois? Não, mas assim, só um trailer, uma introdução, tem muito a ver com o que eu falei antes. Os outros fatores biológicos. Você está super estressado, você tende a ceder à recompensa imediata. Então, cuidar do seu estresse é importante. Cuidar do seu sono. Pessoas que têm privação de sono. O que é privação de sono? Para a gente definir. Se você dorme 6 horas ou menos por dia, é privação de sono. Você tende a ser mais impulsivo, mais irritado, ceder mais. Enfim, todos esses fatores biológicos, eles aumentam ou diminuem a probabilidade de você ceder. Fome, dor, enfim, todas essas coisas fazem você entrar nesse modo mais animal, mais reativo. Né? Você tem que... A gente estava falando sobre isso antes de começar, né, Dara? Então, já que assim, os prazeres, então eu vou parar. E aí vai resolver o problema. Não, pode piorar. Aí eu vou parar. Porque tudo é hábito, gente. Tudo é hábito. O nosso organismo não responde a comportamentos bruscos. Então, fala um pouquinho sobre o que você estava falando aqui no começo. Lembra ou não? Da pessoa parar o estímulo. Uhum. E a magnitude dele vai aumentando. Tá? Sim. Dessa questão, a gente estava falando do comportamento alimentar. Né? Por exemplo, na dieta. A pessoa ela vai lá e ela fala, vou cortar o açúcar, vou cortar o pão, vou cortar o doce, não vou comer mais nada dessas coisas. Cortei. Cortar o café. Cortei, não gostei mais. Vamos inverter o jogo, tá? Essa questão do alimento, mas vamos fazer um paralelo. Se eu cortasse sua água, cortei sua água, você vai ficar sem água por 5 dias. Hoje, água nível de 0 a 10, 3. De recompensa, 3. Mas se você tá 5 dias sem tomar água é 10 de recompensador. É muito recompensador. O que acontece quando você corta esses alimentos é a mesma coisa. Antes, o alimento que... Por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional e tudo mais, para você ter isso todos os dias de uma forma que não gere dependência, enfim. Quando você corta, você aumenta o valor daquela recompensa. Dinheiro. Se você ganha 10 milhões todo mês, tá faltando nada. Do nada vem uma pandemia, você fica 6 meses sem receber dinheiro, começa a ficar muito importante pra você. Sempre não ligar pra dinheiro, começa a ficar muito importante pra você. A nossa percepção de valor, de recompensa do dinheiro, do estímulo, da coisa em si, vai aumentar. Então, não é, a gente acha que nós achamos assim, eu parei de fazer, agora não vou mais fazer, né? Isso não vai mais ter força, não vai mais ter influência. Não. A tendência, por isso que tem que começar aos poucos e tudo mais, e entrar no que a gente chama de habituação, não é isso? Isso, habituação. Só até pelo contexto aqui, a gente sabe, ou não sabe, que nós estamos na geração dopamina, né? Então, as pessoas elas se sentem, acham que confundem dopamina com felicidade e não é. Dopamina com o quê? Felicidade. E a felicidade, ela pode trazer uma sensação energética ali de saciedade, de recompensa, mas isso não é felicidade. Tá? Esse é um ponto. E aí vocês falam de personalidade. Esse já é um outro ponto. E vocês citaram sobre motivação. Colocar algo para te motivar. Beleza. Falando da Bíblia, a Bíblia diz que felizes são aqueles que são pobres de espírito. Certo? E esses alcançarão reinos dos céus. É aquela pessoa que sabe onde ela está e ela é feliz com o que ela tem, com que o que ela tem supera. Esse é o ponto. E hoje a gente está nessa geração. Então nós vemos pessoas construindo coisas, desenvolvendo empresas, ganhando dinheiro.
E aí que vem o perigo da motivação, que é o que? Criar uma meta. Até onde vai criar essa meta, essa motivação, talvez para ser feliz, que não deveria? Você não cria meta para ser feliz, você é feliz com o que você tem. Aonde você pode colocar uma meta, uma motivação para você que faça sentido. Por quê? A sua personalidade é diferente da minha. Eu tô me equiparando, nossa, o Nito tá construindo isso, fez isso, fez isso, fez isso. Eu acho que a minha meta, eu me confundo, eu acho que a minha meta para ser feliz é fazer o que ele faz. Eu coloco essa motivação. Mas quando eu chego lá onde você chegou, e aí? Não tem a mesma. Não é ter culpa só Não tem a pra mesma. ele. Exato. Como a gente pode tentar ser assertivo nisso? Vamos lá. É só pra deixar aqui. Não, veja, isso é importantíssimo, é um ponto fundamental. Por isso que eu, e muitos terapeutas que trabalham com prática baseada em evidências, a gente levanta um questionário de valores do paciente. O que é importante para ele? Porque assim, para algumas pessoas a família pode ser muito importante, para outras o trabalho é muito mais. Para algumas pessoas estética é muito importante, para outras é estar com os amigos, entende? Entender o que é importante para você, por isso que a gente pergunta pro paciente, fala, meu, é importante para você, imagina que ninguém nunca vai ver isso, seu pai nunca vai ver isso, eu nunca vou ver isso, ninguém nunca vai ver isso, você não tá querendo agradar ninguém, o que é importante para você? Aí a gente começa, os valores eles são direcionadores, eles são como se fosse a bússola, norte, sul, leste, oeste, para onde você vai ir, não é o objetivo. Imagina que eu valorizo saúde, tá, eu quero ser saudável, o que eu faço para ser saudável? Não, então eu vou ter o objetivo de ir pra academia 3 vezes na semana, eu vou começar a comer legume todo dia, fruta todo dia, isso são objetivos. Agora os valores não, é o direcionamento. Pegamos essa questão do valor. O que a ciência sabe sobre felicidade? A gente depende. Basicamente, a gente tem 2 tipos de felicidade, que entra muito com reforço a primeiro momento e a longo prazo. Existe a felicidade hedônica, né, que vem da filosofia, que é aquela recompensa imediata. Ela é importantíssima. Importantíssima. Meu, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa gostosa, eu quero comer um chocolate, quero comer um doce, eu quero comprar alguma coisa no shopping com meu dinheiro. Isso é importantíssimo. Esse prazer hedônico, mais carnal, mais imediato, ele é importantíssimo, ele não é ruim. Mas, coisas, né? quando você vive só dele, você se habitua e as coisas começam a perder a graça. Aí entra o outro prazer que a gente chama de eudaimonia. Da eudaimonia, que é o prazer conectado aos seus valores. Então você se abdica de alguma coisa nesse momento para obter uma recompensa a longo prazo que faz sentido para os seus valores. Então, é importante para mim ter uma casa própria. Então, eu vou me abdicar de sair, de fazer algumas coisas, porque eu quero ter uma casa própria. Não é à toa que você vê uma pessoa que tem... uma pessoa que ganha muito dinheiro, muito dinheiro, que pode trocar de carro todo ano, carro zero todo ano, é muito menos recompensador para ela trocar de carro do que para uma pessoa que trabalhou 10 anos para comprar um Ford Ka, entendeu? Para comprar um Celta, um carro mais simples. O Ford Ka, ele tem muito mais valor recompensador do que para essa outra pessoa, porque depende da história de vida do indivíduo e dos valores deles também. Eu acho interessante pontuar aqui que por isso que depressão, ansiedade, os transtornos mentais não tem classe social. Então, não importa a classe, a pessoa está suscetível a desenvolver e por esses motivos, né? Porque a percepção da pessoa vai alterar a forma dela de ver o que é recompensa e o que é ameaça. É isso. Vamos fechar? Vamos fechar então? É isso. Alguém tem alguma pergunta? Olha aí. Você tem? Ó, já deu 1h37. A partir desse momento, as perguntas vão ser cobradas, tá? Um valor baratinho. Nós vamos responder por pessoas físicas ou psicólogos? Tá, inteligente, né? Gente, isso aqui, a psicoeducação, ela serve para te abrir os seus olhos, né?
para ver determinadas coisas que você não via antes. Então, o ser humano ele tem um atributo chamado plasticidade neuronal. Então, nós aprendemos até o final da nossa vida. Então, nós estamos sempre aprendendo. Porém, se a gente não exercita, é como se fosse um músculo, né? Ele atrofia e você fica repetindo as mesmas coisas, caindo nos mesmos problemas, fazendo as mesmas coisas e não muda, não sai daquilo. Por quê? Falta de flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? Fica para a próxima. Bastante. O que eu preciso pontuar aqui agora? Esse é o ponto-chave. Isso aqui é introdutório. Então, as próximas palestras vão se aprofundar nisso aqui. Ó. Aqui tem questões de identidade. Por exemplo, a terapia cognitiva vai falar que nós estamos o tempo inteiro tendo pressupostos sobre eu, sobre o outro e sobre o futuro. Então, como que funciona isso? Então, socialmente falando, nós estamos o tempo inteiro fazendo uma mensuração de quem sou eu na sociedade e assim por diante. Então, vamos pensar num contexto da natureza, dos animais. Tem 2 leões. Um leão é desse tamanho e o outro é desse tamanho. Se eles brigarem, os 2 vão sair machucados. Então, para que brigar? É só eu ver que o outro é maior, então eu me submeto. Aí, socialmente falando, lá nos animais lá, um vai se submeter ao outro. Isso aqui é uma hierarquia social. A gente faz isso o tempo inteiro, toda hora. E não só com relação a outra pessoa, mas com relação a situações também. Isso, nós temos toda uma rede especializada em fazer o quê? Construir a nossa própria narrativa. Então, quem sou eu no mundo? O que eu devo fazer? Onde eu quero chegar? A gente está fazendo isso o tempo inteiro. Se essa minha narrativa interna é toda bagunçada, transtorno. Gente, a probabilidade de desenvolver um transtorno, de desenvolver algum problema sério para a sua vida, às vezes não vai ser um transtorno, mas vai acarretar em problemas sérios nas suas relações, no seu funcionamento para você alcançar os seus objetivos. Então, isso aqui é muito importante, da gente saber, de conhecer os mecanismos por trás dessas coisas, ok? É isso. Acho que é isso, tá bom. Agradeço aí. Ninguém não quer perguntar nada mais, não, né? A Suzana tem uma pergunta. Quem levantou primeiro? Foi a Su, não foi? A pergunta é direcionada para quem? Para mim ou pro Não, eu só quero fazer uma observação. Uma observação. Continue. Só brilhando. Se a gente não ter tudo na mão, a gente não vai ter pelo que correr, não vai ter mais graça. Aí a gente decide de um objetivo pra fazer, né? Isso, Porque se a gente tiver tudo na mão, não vai ter pelo que correr, não vai ter pelo que viver. Por isso que tem muitos ciclos, por exemplo, o Gustavo Whindersson, eu achei muito engraçado, né? E falaram que ele teve uma questão de depressão muito forte. E todo mundo fala, nossa, mas ele tem tudo, ele saiu do nada e cresceu, mas às vezes isso não é suficiente pra pessoa, né? Porque ele passou, enfim, começa a ter tudo, se acostuma, e aí? Exato. E isso levanta uma questão que é importante a gente entender que essas duas coisas são boas. O que nós pensamos normalmente? A angústia, vamos pensar em angústia. A angústia é ruim. Estar angustiado, estar triste. Eu não preciso falar muita coisa que todo mundo aqui assistiu Divertidamente 2, né? Todo mundo? Gente, esse filme é recomendadíssimo. Mas é filme de criança. A Priscila chorou filme de criança. E o Evangelho. Não! Ele não se deu assim, ó. Parar de sabe que ele é uma estátua pra lágrima descer.
Eu venho do cinema, olhar um lado, a criança do outro e falando, Senhor do céu, se eu chorar aqui vai dar ruim. Mas assim, é um filme muito bom, né? Ele psicoeduca, ele presta um serviço para a população, porque psicoeduca é aquilo ali. Eu assisti a análise de um neurocientista falando sobre o filme, e cara, tudo se enquadra, eles ilustraram muito bem muitas coisas que assim. Você viu a gente falando aqui, tem muita coisa que, se a gente fosse aprofundar, fica muito complexo de entender e a gente não sai daqui hoje. Mas mais alguém? Você comentou sobre vamos falar assim, mudar o direito e tal. E o estudo, para mim, é uma recompensa a longo prazo. Então eu sempre achei, eu nem alcançar. Então eu sempre tive dificuldade com o estudo. E aí eu tenho tentado focar no estudo, mas hoje o que eu consigo fazer para estudar e será chegar nessa recompensa aí a longo prazo? Continuar, engatar, você fala? Isso. Então, a ideia é você buscar se recompensar de alguma forma. Uma das coisas que eu tenho, um dos maiores desafios que eu tenho com os meus alunos, porque o inglês, gente, ele é muito aversivo, tá? O inglês não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, você tem que ter uma sequência. Então, por exemplo, pode parecer que não tem nada a ver, mas uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha a pessoa aprender inglês é tudo que a pessoa aprendeu antes no sistema público. Isso aqui é meu desafio de todo dia. Então a pessoa ela vem com a ideia de que aprender inglês eu vou fazer aqui e eu tenho que estar certo, porque senão eu não vou ganhar nota e tal. Eu tenho essa percepção, e não é. Inglês é uma habilidade que você desenvolve, igual dirigir. Então, as primeiras vezes que você faz, lembra quando eu estava aprendendo a dirigir, que eu olhava para passar a margem, aí voltava pro volante. Olhava, voltava pro volante. Até se habituar, né, passar sem olhar, até eu aprender a dirigir sem passar margem também. Tá, tô ligado. Mas assim, a questão é essa. Todo aprendizado que ele é uma habilidade, né? A gente entra em memória, tem a memória que é implícita, coisas que você faz que você nem sabe como, e tem a memória explícita, que você verbaliza. Ó, o Brasil foi descoberto em 1500, é uma memória explícita, você fala. Mas se eu pedir para você descrever como que você anda de bicicleta, você não vai saber descrever, porque a memória implícita você faz no automático, você nem percebe todos os movimentos que você faz. Então, na sua questão, você está falando de um aprendizado dessa memória declarativa, de coisas que você vai ter que declarar, você tem que saber falar. Você está falando de um curso, algo assim, não é isso? Sim, tanto na teologia, na teologia, quanto também no curso de fazendo até para a empresa também. E só que eu sempre tive esse pensamento de que eu tenho dificuldade no estudo. Coisas que quando eu estudei, não pergunta, eu não lembro. Mas eu sempre senti essa dificuldade para estudar. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei se eu deveria estar gravando, não. Mas eu também tenho dificuldade com o estudo. Quando é um estudo imposto, uma coisa que você tem que fazer, olha, eu estou me abrindo aqui, gente, é autorrevelação. Eu tenho dificuldade. Agora, se você tentar alinhar o que você está aprendendo com coisas que você gosta, esse é o trabalho, na verdade. A história prazerosa. Eu já li livros que se uma outra pessoa pegar para ler uma página larga, né? A gente pega, por exemplo, o livro do Sapolsky, que a gente leu junto, até a metade mesmo. Então, lê porque gosta, porque é interessante, porque se alinha com muita coisa, eu estou motivado a isso. Agora, quando é uma matéria na faculdade de uma abordagem que a gente não se gosta muito, e aí a gente tem que ir lá e ficar fazendo. Trabalhando. Então, a pergunta é, o que você está estudando, o que você está aprendendo, está alinhado com o que você gosta?
Você está fazendo de acordo com as suas preferências, e esse é o trabalho seu, que o professor ele vai explicar para todo mundo. E aí o aluno que vai ter um trabalho de falar assim, peraí, onde é que isso aqui se aplica? Como é que eu posso tornar isso mais legal? Né? Eu lembro de uma vez que minha mãe chegou em casa e tinha um suporte daqueles que colem vidro, assim, no vidro na frente da janela. Né? E aí ela virou para a Priscila e falou assim, Priscila, me fala uma coisa. Que trem que é aquilo ali? Porque, estranho, né? Mas como que eu me motivo a lavar a louça? Eu falo que eu coloco ali um vídeo, podcast, alguma coisa de algum assunto que eu goste. E, enquanto eu lavo a louça, eu vou fazendo aquilo ali. E aí a recompensa é o quê? É o que eu estou assistindo. É o que eu estou aprendendo. E a louça é o quê? É o que tem que fazer, né? Deu para entender mais ou menos a ideia da aprendizagem alinhada com as coisas, com o que você gosta? Então, às vezes, o que está sendo apresentado é uma forma com que o professor explicou melhor para outra pessoa, ou ele mesmo aprendeu assim, e assim por diante. Mas todo mundo aprende diferente. Eu falo isso para todos os meus alunos. Ninguém tem preferências de aprendizagem iguais às dos outros. Todo mundo tem sua peculiaridade. Isso é o desafio. Isso tudo precisa ter uma função para você. Ele precisa... Para nós, aqui como profissionais, o estudar tem a função de estar aqui, transmitindo conhecimento para vocês, de aliviar um desconforto de paciente nosso, de ajudar ele a se conectar com os seus valores. Às vezes a gente estuda alguma coisa muito pela questão social. Então, tipo assim, quando eu estou estudando teologia dentro de uma igreja, cara, todo mundo vai te parabenizar, você ganha uma visibilidade, você ganha um apoio do grupo. Não estou dizendo que é seu caso, mas eu já vi muita gente fazer um curso inteiro é muito comum, medicina, direito, que são coisas que têm uma alta valorização social, e fazer pela valorização social e não que é algo que acaba se identificando tanto, né? Tanto que, se a gente ficar olhando no YouTube, tá? Quebrou alguma coisa de casa, você precisa arrumar, precisa procurar. Você tá com dor de cabeça, você joga no Google, você vai começar a procurar. Não, tem uma função. Tem uma função. Tô com dor de cabeça, que profissional eu procuro? Que remédio que eu tomo? Você vai... Tem mulher que fica grávida que tira PhD em maternidade só de Google, só de Instagram, de ficar pesquisando, porque tem uma função. Ela quer ser uma boa mãe, dar uma boa qualidade de vida para o filho, atender os requisitos ali. Então, o estudo precisa ter uma função para você. Para cada um, essa função é diferente. Pode ser a mesma coisa que você está estudando, mas a função é bem diferente. Então, é importante você saber qual é a função disso para a motivação. Tem que perguntar. Pode falar. Mas, a minha pergunta vai assim. Eu sei que vocês estão no período de formação, mas, por exemplo, as pessoas que são caracterizadas ali por transtorno, que buscam uma terapia, que buscam um meio de ajuda. No caso, eu conheço uma pessoa que passou anos fazendo terapia e não tinha noção do que vocês trouxeram, por exemplo. É o norte aqui para todo mundo. Mas assim, hoje os profissionais, por que eles não, no caso acontece, por que eles não direcionam o paciente adequadamente? Deveria, é uma pergunta. Por exemplo, como eu entendo um pouco, a questão, a pessoa está seguindo a psicanálise, a pessoa está seguindo outra abordagem, enfim, ela tem o interesse de impor aquilo que ela acredita, ou ela deveria direcionar o paciente? Por exemplo, eu estou atendendo um paciente que não, a abordagem melhor daquele paciente não é a minha. Eu direciono esse paciente para um outro profissional, porque eu conheço uma pessoa de perto que precisou desse direcionamento e não teve. Aí, assim, o profissional, ele deveria fazer esse direcionamento com o paciente? Sem dúvidas.
Sem dúvida que deveria. Tanto que é por isso que existe a prática baseada em evidências. Porque assim, a gente fala de terapias cognitivo-comportamentais, mas elas não. A terapia cognitivo-comportamental não é uma coisa só. Existe terapia cognitivo-comportamental, existe análise do comportamento, existe terapia de aceitação e compromisso, existe terapia comportamental dialética, terapia baseada em processo. Enfim, existe um campo muito grande e cada demanda. Cada transtorno a gente tem ensaios randomizados, que são estudos que a gente verifica o nível de eficácia de cada terapia para cada grupo. E tem sim condições e existem terapias que são mais eficazes. Por que muitas vezes o profissional não faz isso? Primeiro, às vezes desconhece. Ele não sabe. Às vezes também tem uma parte do paciente fiz vínculo com a pessoa, e o vínculo é fundamental. Uma das coisas mais importantes que tem na terapia, que é muitas vezes negligenciado. Então, o vínculo é importante, até você vincular com um novo terapeuta, por mais que ele saiba o que precisa fazer, é difícil você se sentir seguro para se abrir, falar de todas as suas questões. Enfim, você pensa mais alguma coisa? Tem muitas variáveis. Tem a ver com o profissional também, né? Então, às vezes o profissional ele desconhece essa abordagem. Às vezes ele acredita nele, que ele consegue resolver aquilo e ele quer seguir com aquilo. Às vezes ele defende que o ser humano é extremamente complexo e não é uma terapia que vai resolver, que cada pessoa é diferente, de fato é diferente. Mas, enfim, existe uma discussão enorme dentro da psicologia que é muito grande. E, assim, resumindo aquele slide lá no começo, que a gente falou das 3 abordagens, realmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que a gente está apresentando aqui para vocês, ela é muito mais diretiva e se envolve muito mais no processo. O terapeuta fala bastante. O terapeuta, ele, como eu falei, da tarefinha, ele se envolve nesse sentido de ser mais interventivo. Inclusive, é a abordagem que faz a psicoeducação, ensina o paciente sobre essas coisas. Isso aqui, como eu falei no início lá brincando, mas é verdade, uma pessoa entrando no contexto de terapia, ela vai receber uma psicoeducação dessa aqui. Ele vai explicar que tem os mecanismos de reforço, mecanismos de punição, e etc. Tá. Ok, gente? Então, eu quero agradecer a todos. Né? Quer ter mais alguma coisa para falar? Eu sei que hoje você demorou um pouco aí, mas tiramos bastante dúvidas aqui do pessoal. Esse é um projeto, o objetivo desse projeto é alcançar a comunidade, né? Então, nas próximas palestras, tragam amigos, tragam pessoas que você sabe que tem problemas. Fala assim, ó, o pessoal lá estudou e está preparado para tirar dúvida. E vamos lá, que vai ser legal. E é um projeto com a iniciativa de psicoeducar a sociedade. Existe muita... vem as palavras misconception, vem as palavras em inglês. Oh, Senhor do céu! Tem muita. Quando você não sabe das coisas assim, informação errada. Tem muita informação errada sobre a psicologia. Tem muita. Aliás, falta psicoeducação para a sociedade. Isso é um trabalho que o povo cristão também precisa muito, que existe esse preconceito religioso, achando que a psicologia vai tirar a pessoa do rumo, da fé e etc. Tudo isso tem que ser transmitido e passado. Esse é o objetivo desse projeto. Gente, é uma coisa singela. Eu queria que tivesse aqui fora comida para vocês comerem, que eu sei que vocês estão com fome. Eu queria que tivesse aqui uma recepção maravilhosa, mas estamos começando, né, Pedro? Estamos começando. É o bebê gatinho. A gente está modelando o nosso programa. A ideia é vocês verem que tem conteúdo, vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Tragam dúvida nas próximas vezes. Nós vamos divulgar mais, né, pastor, nas próximas. E vamos tentar alinhar para os jogos. A gente só não pergunta porque não sabe, que ainda não sabe. Pergunta porque não sabe que não sabe. Então, é importante saber que não sabe. É um grande passo. Ok, gente? Então é isso. Está encerrado. E agradeço aí a presença de vocês.